reunir depois de uma agradável chuva e que nós possamos ver as chuvas de bênçãos aqui também nesse lugar. Eu quero saudar os irmãos com o Salmo 122. Você pode abrir a sua Bíblia. É uma alegria nós podermos estar celebrando o nosso segundo culto festivo, então, de aniversário dos 29 anos da Igreja de Deus em Santa Rosa. Em especial, vou saudar o pastor Fabiano e a sua família, e a família da banda, a banda Chares. Que Deus esteja abençoando. Não vou chamar por nome para não acontecer de acabar esquecendo de alguém ou trocar os nomes, Mas sejam todos bem-vindos, que Deus esteja abençoando e usando a vida de vocês para abençoar e ministrar também ao nosso coração. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram. Você está alegre nessa noite, irmão? É motivo de alegria nós estarmos aqui. É motivo de alegria nós podermos vir à casa do Senhor. Eu sei que a casa do Senhor não é só esse prédio. A casa do Senhor é onde Ele habita, onde Ele mora. E a melhor habitação é o nosso coração, é a nossa vida, onde o Senhor mora, onde deseja habitar. Verso 2: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem todas as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine em paz em seu meio, e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Esse texto é um texto de peregrinação, era um cântico que o povo de Israel cantava quando estava indo em direção a Jerusalém. Quando eles estavam indo ao templo uma vez por ano, chuvas de bênção, E quando o povo de Israel ia até o templo, pelo menos uma vez por ano, era motivo de festa. Quanto tempo você levou para chegar até aqui hoje à noite? Os que vieram de mais longe demoraram mais de meia hora? Quem demorou mais de meia hora para vir hoje? 15 minutos? 10 minutos? 5 minutos? Esse tempo, irmãos, que eles iam, geralmente era uma peregrinação de 3 meses. 3 meses em viagem indo ao templo, a pé, de carroça. E eles estavam gratos a Deus. O coração deles era tomado de alegria. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes a igreja dos dias de hoje, puxa vida, está muito quente para ir no culto hoje, está muito frio, está chovendo, está faltando chuva. Quando nós amamos o Senhor, nada nos impede de buscar a presença de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: vamos celebrar o Senhor nessa noite, vamos nos alegrar, porque Ele é bom. E a sua misericórdia se renova a cada manhã, indiferente de quantos estão aqui. Eu e você viemos aqui porque amamos o Senhor e queremos adorar o nome dEle. Os irmãos viram que nós estamos com nosso novo tema, então, da Igreja de Deus no Brasil. Mateus capítulo 28, verso 18 e 19, é o chamado da grande comissão. E verso 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação. A promessa que Ele nos fez é mediante um condicional. Ele diz: vocês têm que ir para que eu esteja com vocês até o fim. Muitas vezes a gente só lembra que Deus está conosco até o fim e esquece que a primeira palavra que Ele disse, Ele deu uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Eu entendo, irmãos, que para nós termos a certeza de que Ele está conosco, nós precisamos estar obedecendo ao seu chamado. Convido vocês a se colocar em pé para nós estarmos iniciando o nosso culto. Hoje é uma noite de louvor e adoração. Vamos estar adorando o Senhor. Abra o seu coração diante de
Deus, ofereça a sua adoração, o seu louvor, e que o Senhor Jesus venha ser o nosso maior convidado e principal. Quero saudar todos os visitantes que estão aqui, sejam bem-vindos, os familiares da banda, os amigos, nossos convidados. Que Deus derrame graça sobre a vida de cada um de nós. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido, em especial que hoje nós celebramos, Pai, os 29 anos da Igreja de Deus aqui em Santa Rosa. Celebramos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos mantido, até aqui o Senhor tem nos sustentado e até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, Pai, que esta frase não venha a ser apenas um adesivo colado na parede, Senhor, mas venha a ser o real desejo do nosso coração, onde nós dizemos, Senhor, nós estamos aqui para obedecer ao Teu chamado, estamos aqui para cumprir o Teu ID, Senhor, para cumprir a Tua missão aonde o Senhor nos enviar. E receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Então já passo para a banda Chaves, o pastor Fabiano. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Boa noite, Igreja de Deus também. Cumprimentando o casal pastoral, pastor Pedro, Janaína, toda a sua família, bem como toda a igreja. Para nós é uma alegria estarmos aqui comemorando os 29 anos da Igreja de Deus em Santa Rosa, os 100 anos da Igreja de Deus no Brasil. É um marco, é uma data muito especial. E que bom que vocês lembraram de nós, para a gente estar aqui com vocês, se alegrando nesses minutos, nesse momento que a gente vai ter aqui de cultuar juntos ao Senhor. Amém? Eu sempre acredito que a celebração é o que alegra o coração de Deus, porque quando nós celebramos, nós demonstramos ao nosso Pai Celestial que nós estamos alegres em estar na sua presença. Nós sabemos que é na presença de Deus que nós somos completos, que nós somos preenchidos de forma total. Que nessa noite você possa estar com a gente aqui, louvando a Deus, adorando a Deus, entronizando o nosso Deus no trono da glória. A Bíblia diz que onde estão reunidos no seu nome, ali Ele estaria presente. Amém? Quem crê nisso? Quantos creem que o Senhor estaria no meio dos louvores? Quantos creem? Você crê? Peço que você fique em pé em nome de Jesus. O Senhor está e quer habitar no meio de nós. Nós somos tabernáculo, pequenas tendas. A palavra tabernáculo significa, traduzido para o nosso idioma, tabernáculo, tabernáculos, onde Deus gosta de habitar. Ele gosta de estar perto de nós. E nós vamos render a Ele celebração e adoração a Deus. Use as tuas mãos, você tem liberdade de louvar, de adorar a Deus, de se mexer na presença de Deus. Tudo que entregamos a Deus, o Senhor recebe, em
nome de Jesus, amém? No meio dos louvores. Assim é o Senhor. Graças a Deus.
preciso e não penso. Não vai de um novo dia. Vem dizer que palavras novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço tudo eu vi. Certamente a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Viva tu mereço e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Deus tem promessas para quem aqui nessa noite? Tem promessas que Deus fez para você? Quantos tem promessas de Deus aqui? Tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para o quê? Tudo o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa canção fala sobre isso. Amém? Assim, ó. Paciência no Senhor, Espírito. Paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Paciência no Senhor, Espírito. Paciência no Senhor, Ele
Aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Só fica feliz. Graças a Deus. Nessa noite tão especial, imagine, o Senhor tem uma vontade muito grande de se fazer presente em nossas vidas. Durante toda a história humana, você vai perceber que Deus ele sempre quis se aproximar do homem. E o homem sempre tentou de várias formas se afastar de Deus, desde a sua criação. Mas o Senhor sempre vem através de um projeto e se aproxima do homem. O que significa graça? Graça é aquilo que não podemos pagar, porque foi Deus que teve o início de vontade de se aproximar do homem. A graça é aquilo que não podemos, de maneira nenhuma, de nós mesmos, por nós mesmos, oferecer nada a Deus. Graça é totalmente vinda da parte de Deus. Amém? Não dependeu do homem. A graça não depende de homem, dependeu da vontade de Deus. Por isso que nós não temos como oferecer nada para Deus. Não depende de nós. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre avivamento. Presta atenção, o avivamento é algo muito interessante. Eu quero só que se perceba isso. Todas as vezes que Deus ele manifesta um avivamento, ele começa o avivamento, você vai perceber que na maioria das vezes o Senhor ele começa em uma universidade, uma escola. Mas por que isso? Às vezes a gente pensa, porque o avivamento ele se manifesta através da sua palavra, através da sua presença. E quando existe ensinamento, quando existe algo que é marcado no nosso coração, nós aprendemos, por mais que venham dificuldades, tentar fazer com que a gente esqueça, vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos lembrar daquilo que nós aprendemos acerca da paternidade de Deus. O avivamento é isso. Pessoas com o mesmo propósito, com vontade de aprender sobre Deus e que gostam de estar na presença de Deus. Quantos querem um avivamento aqui? Quantos esperam um avivamento? Só uma pessoa. Quantos esperam um avivamento? Pense nisso. A palavra de Deus vai trazer avivamento para você todos os dias. Não é só um momento. Veio o avivamento, acabou. Não, ele vai permanecer com frutos através da sua vida. O Senhor vai fazer grandes coisas em você, não de forma momentânea, mas vai ser algo que vai ficar marcado na tua vida. Amém? Se você puder pôr a mão no seu coração nesse momento, fechar os seus olhos, ou se você não souber a canção, você possa nos acompanhar, que você possa cantar não apenas uma canção conosco aqui com a banda Chaves, mas você possa fazer uma oração a Deus e dizer: Senhor, nós levantamos a nossa voz nesse momento, na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. Quando teve esse avivamento agora, esses dias atrás, numa faculdade, que todos ficaram sabendo através de redes sociais, através de as pessoas falarem para você, você viu aquilo, pessoas que estavam ali fazendo filas do lado de fora, que queriam entrar do lado de dentro dos templos, daquele lugar, daquela faculdade. O que é que chamava a atenção deles para fazer com que eles quisessem estar ali? Não era a reunião de pessoas, não eram as pessoas que estavam ali, mas era a presença que eles estavam sentindo ali dentro. Era algo especial que eles estavam sentindo ali dentro. Era a proximidade de Deus junto com eles. Por que isso não pode acontecer na nossa cidade? Por que não pode acontecer na tua igreja? Por que não pode acontecer na tua casa, no teu quarto? Por que não pode acontecer onde você caminha, onde você vai? Lembra disso. O avivamento começa através da palavra. E quando começar aqui dentro,
é algo extraordinário sobre a tua vida. Feche seus olhos. Você quer levantar suas mãos? Levante. E cante essa canção conosco em nome de Jesus. Fez em Pentecostes, vem
todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles entraram dentro de uma casa, fecharam as portas, as janelas, com medo daquilo que ia vir. Mas eles lembraram da promessa que Jesus disse a eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Quando eles lembraram dessa palavra, eles disseram: nós não precisamos ir para outras cidades que são mais fáceis, não tem tanta perseguição. Eu acredito que eles ficaram pensando: puxa vida, mas tanto lugar que o Senhor pediu para a gente ficar, Ele pediu para a gente ficar justo em Jerusalém, onde a perseguição é muito grande. Mas lembre disso: o que faz a diferença na nossa vida é a palavra que sai da boca de Jesus. Jesus disse: ficar em Jerusalém. Se eles fossem para Samaria, Damasco, outras cidades, não ia se cumprir, porque a palavra era dita em Jerusalém. Por mais dificuldades, medo, decepções, frustrações, medo de perder a vida, Jesus não estava mais de forma física com eles. Talvez muitos ali disseram: agora acabou. Mas alguém dentro deles disse: não, existe uma promessa. E se Jesus falou, vamos nos unir no mesmo propósito, vamos nos concentrar, estar unidos no mesmo objetivo. Se uniram no mesmo propósito, fecharam as portas para que ninguém visse. E ali eles oraram. E a Bíblia diz que entra um vento impetuoso sobre aquele lugar, e todos eles foram cheios de virtude, foram cheios de poder. E ali eles começaram a falar em mistérios, como o Senhor fez com que eles falassem. E eles foram revestidos, eles foram cheios, eles foram animados, eles foram renovados. Eles saíram dali outras pessoas. Por quê? Porque se cumpriu a promessa de Jesus em sua vida. Tem alguém aqui que quer uma mudança? Você quer uma mudança na tua vida? Você quer que algo mude para você? Falou várias vezes com você, através de pastores, de irmãos, na pregação. Aqui na igreja, o Senhor já falou diversas vezes, através de sua palavra. O que você precisa fazer? Lembrar dela. Às vezes fechar no teu quartinho, só você, não precisa mais ninguém ver, só você e Deus. E ali você esperar essa promessa, que Ele já disse na sua palavra acontecer sobre a tua vida. Quantos creem que as promessas de Deus vão acontecer sobre a tua vida? Tem alguém que crê comigo aqui? Quando o céu aviva-nos, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, levante as mãos ao céu, não pare de clamar, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos.
Essa canção fala sobre crer, acreditar. Crer, acreditar, ter fé são próximas, porque falam daquilo que não vemos. Puxa vida, aquilo que vemos é tão fácil, né? Mas as maiores coisas acontecem nos lugares em que não vemos. Certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, não está acontecendo nada na minha vida, não tenho nada para agradecer. E ele viajava sempre. Ele sempre viajava longe, todos os dias, para vender, para trabalhar. E daí eu disse para ele uma vez: mas você faz quantos anos que viaja? Ele já faz mais de 15 anos. Eu perguntei para ele: quantas vezes você sofreu acidente? Ah, pastor, nenhuma. Até teve uma vez em que eu estava atrás da minha esposa, ela estava na frente, e eu vi que ela dormiu no volante. E ali eu vi que realmente não tinha o que eu fazer, porque se eu gritasse ela não ia ouvir. Meu filho estava do lado dormindo também, os dois dormindo, ele não acordava. E eu vi que ela ia bater no caminhão. E ali eu dei um grito: Jesus! Quando eu gritei Jesus, ela acordou. E ela desviou do carro. Eu olhei para ele: está aí, ó. Os maiores milagres são aqueles que a gente não vê, são os livramentos que Deus tem nos dado todos os dias. Talvez tem coisas que você diz: ah, mas o que eu tenho a agradecer a Deus? Só você olhar em volta, começa a prestar atenção nas pequenas coisas que Deus já tem feito na tua vida. Ou talvez o caminho que você trilhou e chegou até aqui, se não fosse a mão de Deus, talvez você não estaria aqui. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus meu Pai, acredito no Santo Espírito que nos olhará atrás, acredito na cruz de Cristo, em que a morte ele venceu, acredito que ressurrado em breve voltará. Nossa fé não seja luz, apenas nossas orações, mesmo em tantas
Amém? Lote bem forte ao Senhor Jesus. Pastor Pedro, tem uns recadinhos para vocês. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meu querido. Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos. O pastor Fabiano vai estar ministrando a palavra. Deus esteja usando a sua vida. Senhor Deus, nós continuamos na tua presença e assim como o Senhor já tem usado o pastor Fabiano ministrar o nosso coração e levarmos a tua igreja em adoração, que o Senhor vem estar usando os seus lábios e ministra para a tua palavra, a tua igreja aqui reunida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Rapidamente, eu quero convidar você a abrir o texto da palavra de Deus juntamente comigo. Marcos capítulo, ou melhor dizendo, João capítulo 21. Abra a tua Bíblia, você que trouxe ela. João capítulo 21. As crianças podem descer para o ensaio com a prof e a escolinha. Amém? As crianças podem descer para a prof da escolinha. Deus abençoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. É bom estar na presença de Deus nessa noite. Quando se encontraram? Amém? Diz o texto: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Diga: eu vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Diga aí: naquela noite não pegaram nada. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, assim como o teu servo tem orado, queremos que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Com certeza, graça abundante, que teu Espírito Santo usa a minha vida, não aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que o teu Espírito quer ministrar ao coração desta casa e dessa igreja. Assim o Senhor faça, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós entendemos a palavra chamado, nós devemos compreender algumas coisas muito importantes. Nós temos um exemplo de chamado, de chamamento, quando nós lemos ou escutamos palavras que mencionam Pedro. Nós sabemos que Pedro, ele era um pescador e teve um encontro com Jesus justamente na sua profissão e justamente no momento em que ele estava pescando.
E ali, naquele momento, nós encontramos que ele recebeu um chamado, que ele recebeu uma palavra. E a importância da palavra, para que eu vou falar nessa noite, ela é crucial. Você fica com uma palavra na sua cabeça. Nós devemos também compreender o contexto da época. O contexto histórico de Jerusalém, nesse tempo, era um contexto de perseguição, era um contexto muito difícil, e nós sabemos que durante o período em que Jesus esteve na terra, existiu 2 imperadores de Roma. O primeiro imperador, quando Jesus nasceu, se chamava Augusto César. O segundo, quando Jesus foi crucificado, era Tibério César. 2 imperadores que vieram após a um grande imperador que trouxe o nome César para os outros, porque ele foi considerado o maior imperador, que foi Caio Augusto César. Esse trouxe o nome César para todos os outros que vieram depois dele. Tamanha foi a façanha dele. Bom, esse primeiro imperador, ele nasceu no ano 100 a.C. e morreu no ano 44 a.C. Ele foi um grande imperador. Então esse era um contexto histórico, um contexto de perseguição. Esse último imperador, o Tibério, ele era considerado um imperador muito violento. Ele não era só violento com as pessoas de fora, ele era violento com os seus próprios familiares. E ele era considerado não um tirano, mas sim um homem violento. Então o contexto de perseguição da igreja cristã para os cristãos inicia-se nesse tempo. Inicia-se no tempo do ministério de Jesus. E ali eles eram perseguidos. Você vai lembrar que quando Jesus foi levado dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro, esse mesmo Pedro, ele se reuniu com outras pessoas do lado de fora, e que fizeram uma fogueira, e ali ele estava. E uma dessas pessoas que estava nessa fogueira olhou para Pedro e disse: Pedro, você é um deles? E Pedro olhou para este homem e disse: não, eu não conheço. Um tempo depois, na mesma roda de pessoas, chegaram outras de fora e olharam para Pedro e disseram: Pedro, você é um deles. Este é Galileu, é um deles. E Pedro olha e diz: não, você está me confundindo. Eu não sou parte deles. E o terceiro homem, ele veio 1 hora depois. O texto fala. E ali este homem olha para Pedro e diz: você é Galileu, a tua fala te condena, você é um seguidor de Jesus. E Pedro, pela terceira vez, nega Jesus. Enquanto Pedro negava a terceira vez, se cumpre aquele texto que Jesus disse para Pedro: você me negará 3 vezes e o galo vai cantar. Quando o galo canta, Pedro lembra desta palavra, porque no coração de Pedro ele estava forte. Ele disse: capaz, Senhor, eu vou contigo, eu vou pegar na espada. Porque Pedro era zelote, ele lutava, ele ia para a guerra com espada, ele queria trazer libertação para o povo do judeu, para o povo dele, através da força da espada. E Jesus disse: não é assim que eu quero implantar o meu reino, não é com espada. Eu quero implantar o meu reino, já está entre vós. Ele é muito além daqui. Então ele estava seguro de si, completamente seguro, que nada iria afastar ele de negar Jesus. Mas o que aconteceu? Negou Jesus. Quando ele
nega a terceira vez, o galo canta, ele lembra, ele sai correndo daquela fogueira, daquele lugar, e vai para um lugar resguardado, e ali ele chora, diz o texto, ele chora amargamente. Esse Pedro, Jesus comissionou, ele chamou: você vai ser pescador de homens. Esse Pedro, Jesus comissionou no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 10. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Palavra de Jesus para ele. Ele recebeu essa palavra, largou tudo que ele fazia, largou os barcos, largou as redes. Se os amigos não viessem com ele, Pedro, Tiago e João, ele ia largar os amigos. Ele foi com Jesus, seguro de si, entusiasmado, preparado. Lá foi Pedro seguir Jesus. Mas aconteceu esse episódio. O mesmo Pedro que foi comissionado, o mesmo Pedro que andava com Jesus, o mesmo Pedro que via Jesus fazer milagres, o mesmo Pedro que o escolheu para que ele fosse o representante e sobre ele edificasse a igreja. Sobre ele, Jesus disse: você vai cuidar de pessoas, você vai pastorear pessoas, você vai cuidar de ovelhas. Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes. O interessante é você entender que o chamado, ele não impede você de ter dificuldades na tua vida, e de muitas vezes situações virem contra você, que vocês serão provados, e vocês serão tentados. A tentação, ela é real, a provação, ela é real. Em alguns casos, alguns são provados, em outros casos, alguns são tentados. E nós sabemos que é nesses momentos em que nós crescemos. Nós nunca vamos crescer em momentos que estamos acomodados. Quando a gente está acomodado, a gente não cresce. O homem, o ser humano, tem tendência de, quando se acomoda, ele fica tranquilão, ele fica estagnado. Mas quando nós somos tirados da zona de conforto, é ali que nós somos provados, é ali que nós crescemos. Deus, ele tem um reino espiritual e grandioso, e a sua comissão para nós, ela é fantástica, porque foi Ele próprio que nos chamou. O chamado, ele também vem logo após a palavra eis-me aqui. Existe um chamado, mas também existe uma resposta para o chamado. Eu acredito que muitos que Jesus chamou ouviram o seu chamado, mas muitos que Jesus chamou não ouviram o seu chamado. Ah, pastor, onde é que está escrito na Bíblia? Existe um texto bíblico que fala de um jovem rico que foi conversar com Jesus, diz: o que eu preciso para entrar na vida eterna, ou para ter a eternidade? Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele diz: não, Senhor, isso eu faço desde a minha juventude. Mas Jesus diz: quer ser perfeito? Jesus quer que você seja perfeito. Daí o jovem, talvez no seu coração disse: sim, eu quero ser perfeito. Aí Jesus diz: pega e vende tudo que você tem e dá aos pobres, aí você será perfeito, e segue-me. Jesus não mandou ele vender tudo e virar um miserável e ficar escanteado, não. Jesus diz: vende tudo, se desapega daquilo que te afasta de Deus, porque aquilo estava afastando ele de Deus, e segue-me. Ou seja, seja um discípulo, venha para perto de mim. Imagine receber um chamado do próprio Jesus e negar esse chamado. Ou seja, quando esse jovem vira as costas e ele começa a caminhar no sentido contrário de Jesus, é como se ele tivesse negado o chamado de Cristo.
tantas outras pessoas que receberam o chamado de Jesus, e esse chamado, ele não é maior do que aquilo que vem ao seu favor, ou coloca tantas coisas na frente daquilo que Deus comissionou ele a fazer, e depois diz: mas eu não está avançando, não estou conseguindo. Talvez existe algo que está bloqueando de acontecer algo sobrenatural na tua vida, porque você já recebeu o chamado, você tem a consciência, o Senhor já revela através do Espírito Santo, né? As coisas começam a acontecer, porém existe um bloqueio, que os frutos não vêm. E Pedro, ele estava seguro de si, e quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que estava arruinado, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, aparece a primeira mulher, Maria Madalena, foi a primeira pessoa que Jesus aparece depois de ressuscitar. E ali Jesus diz: olha, pega e vai e conta aos discípulos que você me viu, prepara eles, prepara o coração deles. E foi assim que aconteceu. No primeiro momento, o que aconteceu? Eles não acreditaram. O coração deles estava tão direcionado para a derrota, tão direcionado para a ausência física de Jesus, que o coração deles bloqueou. O entusiasmo, eu imagino Maria Madalena chegando, entrando dentro da casa, ali estavam os discípulos escondidos com medo da perseguição. Alguns estavam tristes porque Jesus tinha morrido, alguns com a fé fraquejada, dizendo: aí, agora acabou. Imagina o Tomé. Você já imaginou o Tomé, como é que estava pensando? O que ele estava pensando na hora? Ixi, eu falei para vocês, ó. O tempo que a gente passou, agora Jesus morreu, acabou tudo. Ali estavam eles reunidos, entra Maria Madalena pulando, saltando, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ela vem entusiasmada. Eu quero contar algo para vocês. Jesus ressuscitou, ele apareceu para mim. E os discípulos, creram ou não creram? Sabe aquela pessoa que crê, não crê? Ali estavam eles, fechadinhos dentro da casa, com medo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus ressuscita. E no livro de João, no capítulo 20, no versículo 19, então naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ué, pastor, as portas, janelas, tudo fechado, como é que Jesus pôs-se no meio? Aquele Jesus não era aquele que estava crucificado na cruz, tudo cheio de chagas, tudo cheio de feridas. O Jesus que estava ali era um Jesus ressuscitado com o corpo glorificado, ilimitado a tempo e espaço, e nem matéria. Então ele entra pela porta fechada, ele entra, ele passa ali no meio, ele aparece no meio deles. Eu acredito que eles olharam para Jesus, e Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Ou seja, eu pedi para Maria preparar o coração de vocês. E quando eles viram Jesus, eles ficaram atônitos, atormentados, atordoados. E Jesus disse de novo: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Ali Jesus aparece para relembrar eles para que eles estavam
sendo preparados durante todo o ministério de Jesus. Eu vos envio. E a Bíblia diz no verso 22 que Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Amém? Ali se cumpriu aquilo que Jesus falou, né? Eu vou para o meu Pai, mas deixarei com vocês o meu Espírito Santo. Jesus já estava preparando eles para receber o Espírito Santo. E Jesus, de forma poderosa, manifesta a sua grandeza, o seu poder sobre as nossas vidas. Mas agora eu quero falar de algo muito importante para encerrar. Depois que Jesus aparece a primeira vez para os seus discípulos, depois de ressuscitar, Jesus aparece a segunda vez, porque na primeira Tomé não estava, na segunda Tomé estava. Aí Jesus, que Tomé não acreditou muito naquilo que eles falaram, a segunda vez Jesus diz: olha, toca nas minhas mãos, toca na minha abertura. E aí sim que Tomé, um grande homem de fé, só depois que viu Jesus, as suas chagas, os buracos nas mãos de Jesus, foi que ele reconheceu Jesus como Senhor e Deus. Mas no intervalo da segunda para a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, o que acontece? Pedro decide voltar a pescar. Pedro decidiu voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de ser comissionado por Jesus. Mesmo depois que Jesus apareceu após a ressurreição, para aquecer os corações daqueles homens, na segunda para a terceira aparição, Pedro decide voltar a pescar. E o que acontece com seus companheiros? Dizem: eu vou junto com você. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eles, no verso 3, disse Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Eles saíram imediatamente, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Ou seja, voltaram a fazer aquilo que faziam antes. Voltaram a fazer aquilo que eles eram acostumados antes de Jesus chamá-los. Voltaram a pescar depois que Jesus apareceu a eles ressuscitado. E ali estava Pedro e ele pesca a noite inteira e ele não pega nada. Você sabe por que Pedro voltou a pescar? Medo, insegurança e de certa forma fugindo. Ele volta a pescar do lado que Jesus mandou ele jogar a rede da primeira vez. Ele vai, pega o barco, ele vai para a mesma profundidade, porque ele lembra. Ele joga a rede e não pega nada. Aí o texto diz: de manhã Jesus veio, ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E a Bíblia diz que lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar.
Pedro pegou o barco, Pedro pegou a rede, Pedro foi para o mesmo lugar, Pedro jogou a rede no mesmo lugar que ele jogou antes, e Pedro não pegou nada, porque faltava alguma coisa. O que é que estava faltando? O que é que faltou? A palavra de Jesus. O que é que fazia a diferença na vida do pescador Pedro? Era a palavra de Jesus. Não era a rede, não era o barco, não era o Pedro, e nem era o lado. Porque se Jesus falasse, Pedro lança a rede do lado esquerdo, se Pedro lançasse ali, por causa da palavra de Jesus, Pedro atrairia os peixes da mesma forma. Então a diferença não é aquilo que temos, a diferença é aquilo que podemos ser através da palavra de Deus. E quando Jesus vai até Pedro, Jesus vai até ali para lembrar Pedro do poder que a sua palavra tem, porque Pedro tinha esquecido do poder da palavra de Jesus. Pedro tinha esquecido que tudo que movimentava a vida dele até aquele dia, era a palavra de Jesus. Talvez ele pensou que ele era suficiente em si próprio. Talvez ele pensou que ele tinha uma capacidade diferente do que os outros discípulos, só porque Jesus disse, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Talvez ele ficou seguro de si próprio e por causa disso teve algumas quedas. Mas quando Jesus foi atrás dele, Jesus faz um buraco, em outros textos falam que ele faz um buraco, prepara um peixe assado para eles. Mas Jesus estava ali para lembrar eles do poder que a sua palavra tem sobre a vida deles. Amém? O que faz a diferença em nós é o poder da palavra. Vou chamar a banda aqui à frente. O que faz a diferença em nossas vidas são as promessas de Jesus. Você vai lembrar que Jesus, ele deu uma promessa a eles num contexto difícil. A promessa não veio num momento de bonança, que tudo estava bem. A promessa de Jesus veio num contexto de perseguição. Você sabe qual a pior coisa que uma pessoa pode perder, além da vida? É a sua liberdade. E o contexto em que eles estavam ali era um contexto de perseguição, de perder a sua liberdade, de não poder entrar numa sinagoga para ler os textos sagrados, para ler o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia judaica. Eles estavam num contexto de que os cristãos não podiam nem sequer se reunir para falar sobre o nome de Jesus. Eles estavam num contexto de perseguição, e foi nesse contexto que Jesus deu a principal promessa para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existe coisa melhor do que o poder de Deus? Existe coisa melhor do que a capacitação de Deus sobre a nossa vida? Existe algo melhor do que estar na casa de Deus, se alegrando e recebendo algo que você não sabe explicar, que é a presença do Espírito Santo? Existe algo melhor que isso? Não. E essa promessa veio sobre eles, e a Bíblia diz que essa promessa se cumpre. Lucas 24:49 diz que eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra dita. Palavra dita. Quando a palavra é dita, quando a palavra é lembrada, e quando a palavra é obedecida, automaticamente é manifesta. A Bíblia diz que não tem nada que impeça de que se manifeste a vontade de Deus. Não existe reino nenhum que possa ir contra o reino de Deus. Não existe nada que
superar a palavra que vem de Deus. Se não existe nada, por que é que muitas vezes nós nos frustramos com palavras que vêm de fora? Porque muitas vezes se apegamos com palavras que vêm de governo. Governo A, governo B, ideologia tal, ideologia Y. A gente se apega muito a essas coisas, mas existem promessas que vieram diretamente da boca de Deus, e elas serão cumpridas em todo coração que abrir para que seja cumprido, em toda mente, todo coração que lembrar que essas palavras foram ditas, em todo coração e mente que esperar, permanecer. Fique em pé. Jesus, ele foi atrás de Pedro. Jesus, ele foi atrás de Tiago e João. Jesus, diz o texto que Pedro, quando puxa a rede, ali ele puxa 153 grandes peixes. Na primeira pesca de Jesus, presta atenção, a Bíblia não contou os peixes. Na segunda pesca, a pesca do volta Pedro. A pesca do volta Pedro. A Bíblia diz que foram 153 grandes peixes. E qualquer rede naquela época, com 150 peixes já se rompia. E Jesus permitiu que aquela rede permanecesse firme, para que aquele milagre fosse realmente dito. Se não fosse Jesus, se não fosse a palavra dele, eu não conseguiria puxar 153 grandes peixes para dentro desse barco. Mas para que mais será, pastor? A Bíblia menciona que foram 153 peixes. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando que cada peixe que Pedro tirava do barco e jogava na praia, ele lembrava: é mais um motivo para eu nunca esquecer do poder que a palavra de Jesus tem sobre a minha vida. É mais um motivo para eu não querer voltar a pescar, para eu não querer voltar atrás, para eu não querer desistir, para eu não querer deixar de buscar, para eu não querer estar congregado na minha casa de oração com os meus irmãos, para eu não estar junto com o meu pastor, para não estar junto com o meu líder, para não estar congregado com o meu irmão e com a minha irmã. Amado, não existe nada melhor do que esse momento que estamos aqui. Não existe nada melhor do que estar na sua casa. Não existe nada melhor do que estar nos atos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando tudo parecia perdido, quando Pedro já tinha desistido, Jesus não desiste dele. Você sabe por quê? Jesus liberou uma palavra para Pedro: disse: você edificarei a minha casa, e eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro não estava no lugar onde era para ele estar. Pedro estava deslocado. Ele não era mais pescador de peixes. É por isso que ele não pegou nenhum peixe. É por isso que ele precisou da palavra de Jesus para pegar peixe. Ele era pescador de homens, continuou sendo pescador de homens, mas por um tempo se perdeu. Feche seus olhos. Será que aqui dentro tem alguém que se perdeu por um tempo? Algo que aconteceu e você fez você se perder, você está perdido. Será que tem alguém aqui? Se tem alguém aqui, depois o pastor da igreja, o pastor Pedro, vai estar orando por você. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não existe nenhum ser do céu, debaixo da terra ou na terra que impeça as promessas de Deus de se cumprirem. Não existe. Se existe alguém, você já vai preparando o teu coração neste momento. Você vai
faça essa pessoa lembrar agora. Faça essa pessoa lembrar do poder que a sua palavra teve sobre ele, do poder que a sua palavra tem sobre ele. Faça essa pessoa lembrar agora que a diferença, aquilo que falta é a tua palavra. Em nome de Jesus. Venha preparar o seu coração, venha preparando o seu coração. Feche os olhos, põe a mão no seu coração nesse momento. Lembra sempre, avivamento vem pela palavra. Avivamento vem de reunião. Avivamento vem de comunhão. Reino dividido não subsiste. Reino dividido não subsiste. A Bíblia fala no Velho Testamento que 2 reinos aconteceram de um: o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Israel se divide no reino do norte e reino do sul. Entraram em um atrito por causa de impostos, por causa de colheita de impostos. E por causa disso, romperam, ficaram 2 países, 2 reis, e eles foram facilmente subjugados, facilmente entraram, foram acessados por outros países, porque o reino dividido não subsiste. Só aconteceu o avivamento em Pentecostes porque eles se reuniram, todos se reuniram no mesmo lugar, todos oraram pelo mesmo propósito, porque eles entenderam que se eles continuassem divididos não ia acontecer nada. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, convidar o pastor Pedro. Ele vai fazer um apelo, assim como o Espírito Santo tocar no seu coração. Ele é o pastor dessa igreja. Ele vai comunicar aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Prepara a sua vida em nome de Jesus. Não foi combinado nada, né, pastor? Alguns anos atrás, eu fiz meu estágio aqui e eu voltei para Panambi, voltei a pescar. Eu tinha desistido do meu estágio pastoral e a mensagem de hoje foi exatamente o que eu ouvi no primeiro culto que eu voltei. Que Jesus estava nos chamando para pescar novamente. E nesse texto, o texto que mais me chama a atenção é que quando Pedro percebe que é Jesus que está chamando ele não se importa mais com os peixes, porque descreve que ele veste a túnica e se lança da água e vai em direção a Jesus, e ele deixa os 153 peixes, ele deixa tudo para trás. Irmão, o meu lugar é aqui, e se você hoje quer se reconciliar com Deus, se reconciliar com o seu chamado, o lugar é aqui na frente, não diante de nós, não diante de homens, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Quando nós saímos do nosso lugar, nós estamos dizendo: eu não tenho vergonha de nada, eu quero Jesus. Assim como Pedro largou tudo, deixou no barco e foi largado na água até a praia para se encontrar com Jesus, eu chamo você para que eu e você estejamos aqui na frente dizendo: Jesus, o meu lugar é junto com o Senhor. Não vou insistir. Se o Espírito Santo está te tocando nessa noite, eu quero orar com você. Absoluta que Jesus tem chamado mais pessoas que estão sendo tocadas. Senhor Deus, nós temos a certeza que o Senhor está aqui, Pai. E assim como Pedro e esse Pedro, Senhor, ouviram o teu chamado, que homens e mulheres sejam tocadas
possamos ver um avivamento acontecendo nessa cidade, Senhor. Nós não precisamos ir para nenhum outro lugar, Pai, porque o Senhor está aqui, Pai, e é o Senhor que traz o avivamento, Pai. Abençoa, Pai, o restante dessa noite. Nós te dizemos muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Levante suas mãos aos céus. Deixou sua glória se fez desprezível. Você que sentiu no teu coração que aqui na frente agora, você quer aceitar Jesus, quer reconciliar, quer fazer um novo eu com o Senhor Jesus. Jesus, estou agora, sou igreja. Vem aqui, querido. Vem aqui nesse momento. Jesus, estou agora, sou igreja. Esse é o momento de adoração a Deus, esse é o momento de buscar ao Senhor. Jesus, toda glória somente a ti.
dessa igreja. Eu também oro, Senhor Deus, por essa casa de oração, sobre todos quantos nessa noite receberam novamente aquela chama ao seu coração. Que o Teu Espírito Santo permaneça sobre eles e que essa casa continue sendo bênção para a nossa cidade, fazendo a diferença como eles têm feito até o dia de hoje. Assim como o Senhor tem levado o Teu Filho a levar a Tua palavra nos colégios, nas escolas, e também no coração desta casa, aprendendo a Tua palavra, que o Senhor continue com eles de forma extraordinária. Nós declaramos as bênçãos de Deus sobre a vida de todos eles, todos que se encontram conosco aqui nessa noite, que sejam tocados pela Tua presença, e que sobre eles, Senhor, venha a Tua palavra, sobre eles venham as Tuas promessas, e que todos os dias de suas vidas o Senhor esteja com eles. Assim nós oramos e declaramos sobre esta casa, declaramos sobre a vida do pastor Pedro, sobre a sua família, a bênção de Deus. E assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Aplaude bem forte, Jesus. Muito obrigado, Ana Chares. Não são meninos, né? São todos adultos, homens, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por atenderem prontamente o convite, né? Que Deus retribua grandemente o ministério de vocês, o pastor também da sua casa, da sua família. Irmãos, tem só rapidinho alguns avisos para nós passarmos. Próximo domingo nós temos mais uma celebração, então no domingo, que é com a banda Kadosh. Meus irmãos, vai ter um culto especial junto conosco e vamos estar falando sobre chamados para a eternidade. Somos chamados para o eterno. Vamos falar sobre, vai estar sendo falado então sobre chamados para a eternidade. E dia 9 e dia 7 nós vamos estar com o pastor Alberto Garcia de Cuba. O pastor cubano vai estar conosco toda a semana de Páscoa, semana seguinte também. Então nós vamos ter dois cultos, o culto de lava-pés na sexta-feira e no domingo o nosso culto de Páscoa com o pastor Alberto. E no dia 16 nós temos o nosso almoço de ações de graças. O Vlad está com os cartões, Vlad. Quem quiser ainda pegar cartão, então hoje para o almoço pode pegar com o Vlad, para a gente termos nosso culto pela manhã e o culto o almoço ao meio-dia. O culto às 10 da manhã e o almoço ao meio-dia. Amanhã, então, no domingo, nós não teremos nosso culto foi hoje. Quem não veio, perdeu. Que bênção foi isso hoje. E muito obrigado pela vida de cada um de vocês que estão aqui. E hoje nós temos cantina, então todos são bem-vindos para descermos. Nós temos nosso salão social, temos um momento de comunhão, tem cachorro quente, refrigerante, água, né? A gente poder... A água tem lá atrás também de graça, tá? Mas a outra é cobrada, da garrafinha com gás e sem gás é cobrada. E os irmãos que desejarem, então, termos um momento de comunhão, poder comer um cachorro quente, e são todos bem-vindos. Queria chamar o pastor Oswin para encerrar aqui com um momento de oração, nós encerrarmos o nosso culto, e pedirmos que Deus esteja nos abençoando no restante dessa semana. Essa semana encerra hoje, né? No início da nova semana, amanhã. Convido a todos a se colocar em pé para orarmos, encerrando esse culto. Querido Deus e Pai Celestial, te louvamos por essa noite, o privilégio de estar na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pela banda que tem ministrado os louvores, também o Teu servo ministrado a Tua palavra que tem tocado nossos corações. E, Senhor, que essa palavra fica gravada em cada coração e produza fruto para a vida eterna, Senhor. E ao encerrar esse culto, despede-nos na Tua paz, guarda cada um dos irmãos ao regressar ao seu lar, dando uma noite de descanso, em paz, uma noite tranquila, Senhor. E o dia de amanhã seja de bênção, e essa nova semana de trabalho seja sob a Tua bênção e a Tua proteção. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Deus abençoe, irmãos. Vamos ver só, eu só vou fechar.